Deixa eu ver se eu entendi Exatamente. uma coisa. Então, o indicado é a gente utilizar o óleo mineral justamente porque ele não é absorvido pela pele quando a gente vai se expor ao sol, né? A gente utilizar, desculpa, o filtro solar com composição mineral, justamente para não Isso. absorver essa química, né? Mas esse óleo, que ele é feito de composição próxima ao petróleo, né? Pelo que eu entendi, vai parar no mar. É isso? Na verdade, num filtro solar mineral, a base oleosa dele é um óleo que ele não tem tanta afinidade com a pele. Ele cria como se fosse uma película. O óleo de babaçu, por exemplo, ele tem um peso molecular muito grande. Então a pele não tem afinidade para absorção. Então ele cria como se fosse um filme na superfície da pele. Então ele seria um óleo vegetal, né? De muita afinidade com a pele, ele não é tóxico, ele não é agressivo, mas ele sela a pele, ele fecha. Então, eles incorporam a argila, o pó da argila, por exemplo, para poder criar um protetor solar mineral, mas a base cosmética dele vai ser 100% vegetal. Então, é um produto ecologicamente correto, sustentável, pode usar sem medo. Ele não tem óleo mineral, apesar de ser E um produto de origem mineral, ele não tem óleo mineral, é isso? Ah, o entendi. minério dele, né, a origem mineral, é o pó da argila. Ah, entendi. Entendi. Então é ecológico. Então esse, na verdade, é o bom mesmo, não é o menos pior, é o bom, Sim, né? sim. Eu falo menos pior porque assim, o sensorial dele e o aspecto final na hora da aplicação, ele não deixa muitas pessoas contentes. Entendi. Ou Você muitas sente ele vezes. endurecido, né, Mi? Você passa na pele, parece Sim, que você está até esfoliando, Igor. De tão assim, Ah, você sente, como se você estivesse passando uma então ele é argila, muito sabe? saudável, mas nada prazeroso. Não, Ele é ele saudável, mas não é protege, prazeroso. A sensação não é não uma é experiência boa. gostosa. os que são bons são E extremamente caros. Então ele não é acessível. Então você sempre tem uma coisinha ruim que precisa ajustar, sabe? Mas a composição de todos os protetores que são físicos com certificação, ó, show, pode usar sem medo. Muito bom. Certo? Temos mais perguntas, gente? A Bruna tinha levantado, eu lembrei agora que a Bruna tinha levantado a mão no meio da palestra. Não, já falei, Alan, já falei. Tá bom. Eu queria só agradecer mesmo a Mi, porque amo Mi, foi minha prof também, mas a gente se fala praticamente quase toda semana, né? Nossas filhas têm o mesmo nome, então é sensacional. Maravilha. É Obrigada, verdade. viu, Mi, de Sarinha tá bem, né, Bru? coração. Tá nada, tá com Imagina. influenza agora, mas a gente está cuidando. Putz, boa sorte aí, meu amor. Muita. Escolinha, gente, é sensacional. Só que não. Mas assim, E a ideia da gente ter essa mesa foi justamente conseguir trazer um pouquinho da experiência em diferentes áreas que os naturólogos têm atuado. Então, para agora, eu convido o Vander, que vai trazer o relato dele de experiência profissional com relação ao SUS. Lucas vai trazer a experiência dele clínica com a atuação em LGBTQI+, e a Karine Tanso, que vai falar um pouquinho da experiência dela como gerontóloga. Então, se vocês puderem abrir a câmera para a gente testar microfone, saber se está... Lucas, já vi. Saber se... a ideia é que eles tragam um pouco da experiência deles e que a gente faça isso de uma forma bem fluida, mas que vocês fiquem à vontade para elaborarem pergunta, e aí, no final da fala de cada um deles, a gente pode conversar e justamente trocar informação. Esse momento agora é justamente para que a gente enriqueça a partir da vivência dos nossos colegas e a gente aprenda um pouquinho também com eles. Então, Lucas, eu já vi, a Karine está aqui, deixa eu ver o Vander. O Vander ainda não, mas o Vander irá aparecer.
Não sei, Lucas, você pode começar? Claro. Dá para me ouvir? Dá para me ver? Dá para te ouvir, dá para te ver, tudo certo. Então, acho que a gente pode começar com a sua fala primeiro, depois a Ká vem e o Wander vem por último, que eu acho que ele deve estar para se conectar. E aí, você me diz se você prefere que a gente vá conduzindo através das perguntas que a gente conversou, se você prefere trazer um relato livre. É livre, Nath. Só me diga mais ou menos quanto tempo que eu tenho, uns 10 minutos aproximadamente, é isso? Vai ser na faixa de uns 10, 15. Beleza. Para a gente conseguir aprender com você. Bom, gente, boa tarde. Obrigado, Nath, pelo convite. Obrigado, Alan. Papa Nath, SB Nath, obrigado. Parabéns para a gente, né, gente? Dia do naturólogo, dia da naturóloga, dia da pessoa profissional de naturologia. Então, parabéns para a gente. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Então, não preparei a minha fala, fiz isso de propósito, tá? Para a gente pensar um pouco o que tem sido e o que pode ser a nossa prática clínica, tá? A primeira coisa que eu penso quando vocês me chamam para conversar sobre prática clínica é que, para mim e para muitos colegas da profissão, a prática clínica ela foi uma escolha. Eu acho que isso é importante da gente dizer, porque dentro da área da naturologia, a gente tem profissionais que trabalham com prática clínica e profissionais que não trabalham com isso, e está tudo bem. Né? Essa é a primeira diferenciação que eu queria trazer, porque muitas das questões que eu observei enquanto estudante, enquanto profissional, eram de pessoas que estavam dentro da área da naturologia, mas que não se identificavam necessariamente com uma prática clínica. Ou não queriam fazer clínica, ou não sabiam direito qual clínica, como, onde, com o que, né? A gente tem muita ferramenta, a gente tem 4 anos aí de estudo, super intenso, né? Uma faculdade que a gente tem que se dedicar bastante, a gente aprende muita coisa e continua estudando depois, né? Bem-vindo, Wander. E então, a primeira pergunta que eu queria lançar é essa. Para vocês que estão se formando, estão estudando, ou para vocês que estão formados, o que é clínica? O que é ter uma prática clínica? E aí a gente vem com todas as perguntas polêmicas, tá? Eu sei que o recorte aqui foi saúde LGBTQIA+, né? Eu vou chegar mais na frente. Mas eu acho que eu sinto que a gente precisa retomar um pouco essas perguntas, principalmente no dia de hoje, que é o nosso dia, né, o aniversário da nossa profissão. Então, o que faz sentido para a gente, o que faz sentido para cada um de nós, a gente diz que a gente trabalha com prática clínica, né, o que isso significa, inclusive simbolicamente, para cada pessoa, porque difere. E isso é um desafio que a gente tem, né? É um campo aí onde a gente tem muitos profissionais cuja atuação clínica são muito diferentes entre si, mas ao mesmo tempo a gente tem o desafio de encontrar alguma coisa que una a gente enquanto categoria profissional, mesmo que as práticas sejam diferentes. Então, como que fica esse jogo, né? Eu me formei em 2019, aí final do ano, tive o privilégio de ter uma festa de formatura e de me formar presencialmente, então, né, já é uma alegria. Só que aí veio a pandemia, tipo, em março de 2020, assim, a gente estava naquela fase, assim, começar a ver espaço para atender, sala de atendimento, lidar com o fato da gente estar formado, pagar inteira no transporte público, sabe assim, muitas coisas para a gente digerir de informação. Estou falando da minha turma, né, que formou ali no final de 2019 da Embi Morumbi. E a prática clínica foi uma das coisas que a gente se deparou mais se questionando. Assim, a gente não sabia exatamente quais ferramentas que a gente queria usar, o que fazia mais sentido, o que não fazia sentido, o que eu não gostava. Gente, 4 anos de formação, tem um monte de coisa que você não quer.
Tem um monte de coisa que você não vai gostar e tá tudo bem. Ao passo que das coisas que você gosta, né, o que faz sentido usar. E aí, no que diz respeito ao público que a gente atende, aí a gente entra nas questões de saúde de pessoas LGBTQIAP+, cuja sexualidade e identidade de gênero não condizem com o que esperavam que seria normal. E isso é um assunto que é muito vasto, ele dá muito pano para manga, né? Vai continuar dando pano para manga. Mas a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente pensar no nosso dia é se o seu consultório é seguro para essas pessoas. E o que eu chamo de segurança? Eu chamo de um profissional da saúde que está atento às discussões que estão rolando, sabe? Que está atento à linguagem neutra, à existência das pessoas não binárias, à existência das pessoas trans, à existência das pessoas que não são héteros, que são bissexuais, que são, sei lá, agênero, ou que são assexuais, né? Que não se identificam como hétero, ou que estão questionando sua sexualidade, que estão questionando o seu gênero, que problematizam o que é homem, o que é mulher, porque, vamos combinar que ensinaram pra gente, né? A gente está entendendo agora que... Será que é isso mesmo, né? Só azul e rosa? Será que não existem outras possibilidades de existência, de... Enfim, de viver a vida do jeito que a gente quer, do jeito que faça mais sentido pra gente, né? E isso impacta na nossa clínica completamente. 200%. Porque a partir do momento que eu sou um profissional de saúde, eu tenho que entender de política. Não necessariamente entender, mas eu tenho que estar atento às questões do mundo, eu tenho que estar atento à política do meu país, né, ao SUS, a importância do SUS, as lutas, à categoria política da metodologia e, sobretudo, a quem está chegando no espaço que eu estou atendendo. Será que são só pessoas de uma condição social e econômica específica? Né? Será que são só pessoas com vivências que são bem parecidas, na verdade, porque elas fazem parte de uma faixa da sociedade que é mais ou menos a mesma? Né? Será que a gente está, quando a gente vai atender mulheres cis ou trans, a gente está atento às discussões a respeito do feminismo, a respeito do machismo, né? Eu não estou falando que a gente tem que estar uma bíblia aqui, né? Machismo, feminismo, tipo, saber intelectualmente das coisas, mas ter uma sensibilidade para essas questões que são profundamente sociais, né? Sobretudo no Brasil de 2022. Falando em livro, eu tenho uma indicação para vocês. Esse livro aqui, ele chama Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Aqui, dá para ver? O Saulo, gente, o Saulo Vito, ele foi uma das pessoas maravilhosas que fez uma fala no simpósio de naturologia. Eu não lembro se foi no simpósio ou se foi no congresso, mas ele foi um dos organizadores desse livro. Ele é gigantesco, como vocês podem ver, tipo, ele é muito grande e ele é um pouco caro. É na faixa de 140, 150 reais, tá? Mas para quem quiser pesquisar o assunto, é o melhor livro que vocês vão ter. Para mim, sou suspeito. Tem tudo, gente. Tem a história, né? Tem um contexto histórico da existência dessas pessoas. Tem todas as informações a respeito de como que você deve se referir, como que você deve tratar, quais as sensibilidades que você deve ter no seu atendimento. Né? Cirurgias de mudança de genital também está nesse livro. Cuidados psíquicos, cuidados emocionais, cuidados sociais, tá tudo aí. Tá? Precisa ter esse livro para pesquisar sobre o assunto? Não. É só entrar no Cielo e digitar LGBT, ou LGBTQIAP+, ou LGBTQIA+. Tem essa questão da sigla, tá? Que cada hora a sigla ela vai adicionando uma letra e aí fica um pouco mais difícil de procurar na base de dados, mas a rigor LGBT você já encontra bastante material a respeito disso, tá? Não encontrando no campo das práticas integrativas e complementares, você pode pesquisar em revistas de psicologia,
você pode pesquisar estudos na área de antropologia, você pode pesquisar, enfim, em outras bases de dados, né, a respeito desse assunto, também vai te trazer bastante informação. Para começo de conversa é isso, tá? Aqui, gente, tá um barulho de obra. Eu não sei se vocês estão pegando fala, barulho de... Não, sua voz super dá para ouvir. Fique em paz. Tá. O mais importante é a gente te ouvindo, para a gente estar te ouvindo. Sabe, Lucas, eu vou só fazer um comentário, depois a gente abre para a gente conversar de uma forma geral, mas acho que só essa introdução que você acabou de fazer já abre milhões de janelas. Porque, de fato, é isso. Quando a gente fala de prática clínica, literalmente cada profissional vai entender isso de uma forma. E a partir do momento que a gente delimita o público que a gente vai se aproximar, porque eu entendo, a naturologia ela é literalmente para todos, mas a gente sempre tem um foco ali se direcionando. E você trouxe isso de uma forma brilhante, até para que a gente já comece a refletir um pouquinho sobre isso. Dando sequência ainda na sua fala, você consegue, talvez, traduzir, que eu sei que é um desafio, quais têm sido os seus principais desafios desde que você iniciou a sua atuação clínica? Ótima pergunta aí. Vou precisar de uns minutos aqui, assim. Para mim, vou ser bem honesto, o primeiro desafio foi pensar o porquê da minha prática. Eu precisava de um propósito e ele vai mudando. Então, o primeiro passo de se atentar ao porquê que você está atendendo, para mim é o mais interessante. Trata-se de uma escuta, né? Trata-se de uma atenção não só no trabalho que eu estou exercendo, mas no propósito, por quê? Isso, pandemia, 2020, pós-formatura, que nem eu disse antes, foi super, gente, foi muito difícil, assim, porque online, né? Então, uma colega de turma falou uma coisa para mim que ficou muito marcante. A gente não sabe o que é atender fora da pandemia, como naturólogo, porque eu me formei bem na transição. Então, isso foi um desafio. Contexto pandêmico, contexto online, né? Propósito da minha prática. E ao vivo, os desafios eles são sempre transformar informação em sabedoria. O que eu estou chamando de transformar informação em sabedoria? Eu estou chamando de, por mais que a gente estude medicina chinesa, ayurveda, medicina botânica, que eu uso muito, né, uma das ferramentas que eu mais uso é o reiki e a medicina botânica, então entra aí fitoterápicos, florais e aromaterapia, né? Não significa que eu não use as outras, mas do escopo que a gente tem disponível é o que eu mais estou usando, sobretudo online, né? Não tem como tocar a pessoa, não tem como eu aplicar uma agulha, né? Ó, começou. Vai fingir que não. O universo online é assim mesmo, tá valendo. Vamos lidar, a gente vai fingir que isso não existe. Os desafios do online, por exemplo, tem uma obra no seu quintal e você está aqui. E entender que tudo que eu estudava, eu precisava ter como plano de fundo da minha prática e não como foco. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Eu não vou me preocupar se eu lembro das propriedades do alecrim durante a minha prática, mas eu preciso ter isso, eu não preciso lembrar de tudo, mas eu preciso ter preciso acessar o alecrim quando ele for necessário. Então, um plano de fundo de conhecimento, ou, gente, um spoiler aqui, as pessoas não sabem 30% do que a gente sabe de medicina chinesa. As pessoas não sabem aplicar a vida na vida delas, elas precisam da gente para isso. Uma coisa simples, né? Por exemplo, acne, ou digestão, ou sono, as pessoas elas não têm acesso a esse tipo de informação. E para quem fez 4 anos de naturologia é um pouco óbvio, né? Precisa do início da comer direito. O Brasil está aí para provar que as pessoas elas não têm esse conhecimento. Então, são coisas que são muito simples. Né? Como que eu posso ajudar a outra pessoa numa linguagem que ela compreenda
Então, Agni já é uma palavra em sânscrito, digestão já é uma categoria aqui da área da saúde. Como que eu transmito esse conhecimento para ela? Acho que não necessariamente ela pode comer direito, mas se ela não digerir, ela vai ter problema. Né? Talvez eu tenha que lembrar das aulas de anatomia e fisiologia para discutir coisas básicas, como, por exemplo, digestão. Como, por exemplo, ir no banheiro todos os dias. Como, por exemplo, o que é o sono. Né? Que eu não estou ali com o nariz enfiado no livro, revendo, se precisar eu faço isso, mas eu tenho como plano de fundo da minha prática. Né? Isso, para mim, é interagência, isso, para mim, é saber complexo. É entender que eu não sei tudo na ponta da língua, mas que eu posso acessar se for necessário. E se eu não souber, eu viro para você e falo, olha, eu vou pesquisar isso, no próximo atendimento a gente conversa. Né? É uma postura um pouco mais humilde, muito menos rigorosa com a gente, um pouco mais fluida da clínica, sabe? Porque eu entendo também que naturólogo é cheio de se cobrar, de querer saber tudo da maneira mais aprofundada possível. A gente é uma categoria que está sempre ali, né? Ávido de saber. Tudo bem. No encontro com a pessoa, as demandas elas vão surgindo. Esse know-how também foi um desafio que surgiu. De entender que eu não precisava todo dia rever todo o meu material da faculdade, que podia só encontrar a pessoa e confiar. E se eu não souber, eu onde procurar. Faz todo sentido. Tá? Quando eu não for falar para vocês terem o contexto aqui, o barulho. Não, fique em paz. Até porque, além da prática clínica, uma parte da naturologia, ela também se encaixa no processo de educação em saúde. Então, quando você diz que a gente vai ensinar coisas teoricamente básicas, mas que as pessoas não sabem, faz parte da educação em saúde. E toda essa jornada de formação realmente vai juntando conhecimento, armazenando ali no seu HD, para quando você precisar, você acessar. E realmente, por ser muito amplo, é um estudo contínuo. Cada hora a gente vai ter uma coisa para melhorar, para rever, para se aprofundar, e assim a gente conseguir agregar valor no nosso processo terapêutico. Por fim, o que você diria para os naturólogos, para os estudantes de naturologia, para quem está pensando nessa possibilidade de ingressar no universo da naturologia, o que você traria em relação a toda a sua vivência, a toda a sua experiência, tanto como profissional como pessoalmente? Bom, o que eu diria para uma pessoa que está começando, meio essa pergunta, né? Olha, eu diria o seguinte, que existe um hall aí de profissionais da área da saúde. Com a pandemia, a gente entendeu que não dá para não ter SUS, não dá para não ter um sistema de saúde público, né? Que a gente entende que saúde está em tudo. Então, para uma pessoa que está chegando agora, entender que é um estilo de vida, é uma mudança. Para mim, ser profissional da saúde é muito mais do que meu trabalho. Não é só o meu ofício, é o modo como eu penso o mundo. Para além disso, dentro da área da saúde, a gente ainda tem uma outra coisa chamada naturologia, que aí o desafio ele dobra. Não estou falando que as outras categorias elas não têm desafios, muito pelo contrário, né? Mas você está entrando aí dentro de um ofício, uma missão, um trabalho que é super complexo e que vai passar profundamente por dentro de você. Não tem como não fazer isso. Né? A gente poderia ter uma abordagem super fria, super mecanicista, só pensando no recurso, só pensando na técnica, né? Só pensando no que a gente pode oferecer em corpo profissional, mas a minha experiência me diz que os melhores naturólogos, as melhores naturólogas, elas realmente incorporam essa missão na vida delas. Né? Então, vocês vão mudar o jeito que vocês pensam, as coisas que vocês questionam, é realmente uma transformação muito mais interna, tanto quanto externa, né? Você vai sair com um diploma e uma nova pessoa do seu lado chamada você. Isso é a beleza e a tragédia, né, da nossa profissão, porque é muito intenso esse processo, mas vale muito a pena, é muito gratificante quando você vê que essa prática clínica ela chegou
num lugar que você se orgulha, num lugar que faz sentido, né? Realmente. Tranquilo. É isso. Realmente é muito gratificante quando isso acontece. E não é da noite para o dia, tá? Então, para fechar, existe um tempo em se tornar naturólogo. Existe um tempo em estudo, existe um tempo de maturação dessa prática. A gente está sempre em processo e ser generoso com o tempo de desenvolvimento da sua prática clínica é a melhor coisa que a gente pode fazer. Por isso a gente toma Impatiens, né? Então, entre vários outros florais, eu acho que Impatiens, para fechar minha fala, tem que estar no currículo aí do estudante básico de naturologia, porque a gente tem muita pressa, não precisa. Arrasou. Obrigada, Lucas, por enquanto. Eu vou passar agora a palavra, então, para o Wander, que, inclusive, está no ambiente de trabalho e, de forma muito generosa, conseguiu encaixar esse tipo de fala com a gente. O Wander vai trazer o relato de experiência dele em relação ao SUS. E estamos aqui para aprender também um pouco sobre essa vivência que muitos naturólogos, principalmente estudantes, almoçar. E o Wander é o relato vivo de como é que essa prática toda funciona dentro do ambiente do SUS. Wander, se você quiser começar se apresentando, fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, por permitir que eu compartilhe essa experiência tão interessante, maravilhosa, de sorte minha de poder trabalhar no SUS. Então, eu me chamo Wander, eu me formei na turma de 2016, entrei em 2013, formei em 2016, e eu já trabalho no SUS há 30 anos. Eu sou concursado no SUS com uma função de nível médio administrativo. E após a minha formação, me foi permitido atender como naturólogo. É uma concessão, acho que foi com a cara, por confiança, então é muito legal para mim. Não é o ideal nesse momento, né? O que a gente quer realmente é que a naturologia seja uma profissão reconhecida, que ela entre na grade do SUS, que possa ter contratação, possa ter concurso, se é que ainda vai existir isso no Brasil, mas que possa de alguma forma trabalhar mesmo contratado como naturólogo. Mas no meu caso específico é uma boa sorte, na verdade, porque eu posso exercitar isso aqui. E aí a gente criou aqui, eu trabalho na Zona Leste, e na Zona Leste, especificamente, existe uma realidade de centros específicos de práticas integrativas, que a gente chama aqui de CPN, por enquanto. Está para sair, para ser que saia logo adiante aí um decreto que muda a nomenclatura, mas a gente chama atualmente de Centro de Práticas Naturais. Então, no fundão aqui da Zona Leste, o primeiro foi em Guaianazes, em 2001, acho que isso, entre 2001 e 2004. Começou um movimento dos próprios funcionários para atender aos funcionários também, mas aí as pessoas começaram a se interessar a população, e aí foi criado esse primeiro centro. Depois, em 2005, em São Mateus, foi criado um outro centro de práticas, que lá tem um nome também relacionado a plantas medicinais. Depois de um tempão, no final de 2015, aí a gente criou o Germelino Matarazzo, e aí eu já estava me formando, já tinha voltado para o bairro com esse objetivo, para uma unidade aqui da região, e aí a gente criou o Cidade Tiradentes. Com toda a dificuldade, obviamente, né? Com pouquíssimos funcionários, com aquelas pessoas que são apaixonadas pelas práticas, mas a gente está aqui levando uma unidade que tem só prática integrativa. Então, são oferecidas várias modalidades, as pessoas são treinadas pela própria prefeitura, muitas vezes pelos próprios funcionários, para poder aprender o básico daquela prática, ou então a prefeitura contrata, por exemplo, no caso do Tai Chi Pailin, as pessoas fazem o curso lá com a Gerúcha, né, no espaço lá no Pinheiros. O Jaime Cook dava Lian Kun, então as pessoas depois acabaram aprimorando e aí elas próprias começam a fazer meditação, dança circular, e aí por aí.
eu atendo, faço atendimentos individuais. Aqui, no caso aqui da nossa unidade, tem uma médica que é acupunturista, né? No SUS da cidade de São Paulo, apenas médicos fazem acupuntura, né? Ainda é essa realidade, mesmo ainda não é multiprofissional, mas aí a gente usa de outros recursos, estimulação eletromagnética, cromo, né? A gente usa os outros estímulos para poder atender individualmente. Então, a gente aqui, a gente faz 4 atendimentos. Não é o ideal, mas por uma questão de procura e de dar um atendimento mais amplo, a gente faz 4 encontros mensais individuais para quem procura o serviço, de 1 hora cada, né? Mas o nosso objetivo maior é que as pessoas passem a fazer as práticas, entendeu? Não dependam do atendimento individual, que o objetivo meio que cruza com o objetivo da naturologia, né? O que a gente quer é que as pessoas comecem a se perceber, né? O autocuidado, o autoconhecimento, a autorreflexão, que as pessoas percebam que elas não precisam ficar necessariamente dependentes de um profissional, né, para cuidar da saúde dela, que ela pode juntar as coisas. Então, a gente fala para eles aqui, enquanto vocês estão fazendo a prática, a gente está observando, se for necessário, a gente chama com atendimento individual e vice-versa, né? Às vezes a pessoa sempre a gente indica o atendimento coletivo. Que é legal até para explorar essa autonomia, né, Wander? De que a população assuma isso. Sim. Talvez acho que você ia até perguntar isso, mas talvez seja o maior desafio, sabia? O maior desafio das práticas integrativas e do naturólogo que aprendeu isso, né, que observou lá inclusive agora há pouco você falando com o Lucas, você falou sobre uma das facetas do naturólogo, que é a educação em saúde. Eu acho que é primordialmente educação em saúde. Primordialmente. Porque até mudar um paradigma, né, de modelo de saúde, de que você, né, de que o corpo é seu, que a saúde é sua, que você que precisa perceber isso, né? Porque senão a gente faz troca 6 por meia dúzia. É um lugar muito delicado, assim, sabe? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente usa as técnicas, usa só um discurso, mas a gente usa a mesma prática. E aí, em vez da pessoa procurar um outro profissional que vai dar penicilina, sei lá, a gente o Voltaren procura a gente para fazer uma prática, entendeu? Sim. Então, é um lugar que precisa embora seja cansativo, às vezes você fala assim, não estou mais, às vezes você fala assim, não estou afim, mas é um lugar que você precisa insistir. E acho que o naturólogo vai precisar, talvez seja o profissional que mais precisa ter consciência que ele precisa insistir nisso, porque precisa mudar o paradigma, precisa mudar a mentalidade com relação ao processo de promoção de saúde, né, como a gente aprendeu. Sim, e tem tudo a ver com o que o Lucas trouxe, porque é um processo interno também. A gente está falando de um sistema de saúde, mas que vai em choque com o que a gente entende desse processo. Porque por mais que a gente tenha sido treinado, Adriana Elias, na época de quem pegou a Adriana Elias, que falava muito sobre isso, um complexo, na prática ele é lindo e perfeito. Na teoria, né? Eu falei o contrário, na teoria, mas na prática ele é um desafio, porque na hora da gente disponibilizar a naturologia enquanto serviço, como é que transforma numa linguagem em que ela se torna vendável? Como é que a gente explica para uma pessoa que nem entende o que é anato-quê, tudo o que está envolvido nesse processo educativo? Então, de fato, é um processo interno que a gente vai revendo, revisitando e, de uma certa forma, até refletindo melhor como é que a gente pode fazer isso, para depois conseguir chegar numa posição em que você está hoje, num trabalho com outros profissionais de saúde, e ter a resiliência e até a humildade de dizer, bom, se eu tenho essas ferramentas e esses recursos, o que eu posso fazer com isso?
Porque não é tão simples a gente pegar uma bagagem de conhecimento amplo e, de repente, você vai fazer auriculoterapia, é o espaço que você tem. Como é que você Sim. utiliza isso promovendo saúde? E é aquilo, né? É uma reflexão contínua, porque a cada momento a gente vai se aprimorando e entendendo um pouquinho mais sobre isso. O Wander, também queria que você falasse um pouco como tem sido o processo da rede NatoSUS, como é que tem sido essa junção de pessoas para que a gente consiga ampliar a abordagem do naturólogo no SUS, que você relatasse um pouquinho sobre isso. A iniciativa da rede NatoSUS é muito interessante, né? Eu até peço desculpa, sempre estou lá no grupo pedindo desculpa, porque eu não consigo realmente participar sempre dos encontros, por causa de sempre estar coincide com outros eventos, com a especialização e tal. Mas é um processo necessário. As pessoas que têm interesse, mesmo as que não têm interesse em trabalhar no SUS, eu acho que assim, não quero trabalhar no SUS, beleza, mas participe desse movimento que visa a inserção da naturologia no SUS, porque é fundamental para a nossa sociedade, gente. A nossa sociedade necessita do SUS. Na verdade, se o mundo inteiro tivesse, né, se a visão de saúde do mundo todo fosse o ideal do SUS, estaria tudo muito perfeito. O naturólogo é imprescindível no SUS, né, para trazer essa ideia que a gente estava falando agora. Mas só que as coisas não são fáceis, né? Tem muitos interesses, tem muitos desinteresses. Então, precisa de um movimento político constante e consistente. Então, a Rede NatoSUS, desde quando começou lá, quando era um grupo de trabalho lá de naturologia no SUS, e agora estão, né, então, o pessoal já está regionalizado, já tem representante Sudeste, Nordeste, Sul. Então, é imprescindível que, desde quando você estiver ainda cursando naturologia, que já se envolva nesse movimento para poder a gente ter conquistar o mais rápido possível essa inserção do profissional no SUS. Mas, independente disso, né, ainda que, mesmo que em decorrência do tempo, né, a gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer, mas eu acho que é uma discussão política muito importante. O movimento de saúde, as pessoas estarem inteiradas de como funciona, né? O SUS é uma conquista popular. O SUS nasceu de movimento popular. E o que é mais legal de São Paulo, o que é mais legal para mim ainda, da Zona Leste, desde a década de 1970, existe um movimento de saúde popular aqui que é muito forte, né? Começou aqui pertinho, no Jardim Nordeste, na região de Arthur Alpim, São Mateus teve um movimento muito importante nesse processo. Então, o SUS nasce de do movimento popular, né? E daqui. Então, é importante que a gente se aproprie disso e mude agora a visão, né? Acrescente essa visão que é tão necessária, que o SUS não dá para sustentar nesse modelo que está, né? É super importante, a tecnologia é maravilhosa, os avanços são inegáveis, mas dá para fazer um movimento, um atendimento que seja sustentável, né? Que não seja dependente da medicação, né, obrigatoriamente. Esse processo precisa acontecer, porque acaba sendo um saco sem fundo, né? São tecnologias que vão aparecendo, são novos medicamentos que vão aparecendo, e o SUS tem que dar conta disso, né? E é óbvio que deve ter interesses por detrás disso, mas a gente precisa fazer esse movimento de sustentabilidade. A naturologia é um processo para a sustentabilidade da saúde. As práticas integrativas é um processo assim, né? Então, é muito importante que a gente se aproprie, mesmo que você não tenha interesse, eu penso, né? Mesmo que você não tenha interesse em trabalhar no SUS, mas acho interessante a gente participar desse movimento. A Rede NatoSUS tem esse objetivo, né? De levar, de conversar, de buscar, tem que ter um envolvimento com político, né?
mesmo que a gente não curta isso, mas precisa ter um movimento da gente para poder isso acontecer. Faz parte do processo, né? Dessa estratégia para que exatamente isso aconteça. Mas é legal que a gente está desbravando, né? Sim, com certeza. Nós somos os precursores do negócio. Qual seria o aprendizado pessoal que você tem desde que você conseguiu utilizar a naturologia no SUS? E que você sente que mais te toca ou que mais te move a continuar com esse trabalho? São muitas coisas, viu, Natália? Muitas coisas. Mas quando você percebe... Sabe aquela cara que a pessoa faz quando cai a ficha? De quando ela fala assim, então é isso, né? Ela chegou aqui com, sei lá, dor na coluna, vai. É o mais comum. Mas quando ela percebe o processo, quando ela começa a entrar em contato com esse autoconhecimento, quando você fala de floral, por exemplo, quando você estava falando para ela quais foram os florais que a gente percebeu que seria legal para ela, que ela falou assim, esse homem me conhece, esse pai aí, esse processo é muito interessante. E quando dá continuidade, as pessoas que estão constância, que relatam assim, eu cheguei, que consegue observar transformações nela em todos os sentidos, isso é muito gratificante, muito gratificante. E do ponto de vista técnico, prático, é muito bom porque você pega a mão, né? Pensa na variedade de público, na variedade de demandas que chegam, é muito legal. Por isso que eu peço, aqui onde eu trabalho, não é um centro de estágio oficial da universidade, mas as pessoas que quiserem treinar, né, no melhor dos sentidos, né, das colocações, procura a gente. Se estiver estudando naturologia, se seja formado, se você quiser se doar voluntariamente, pelo menos, nem que seja uma vez a cada 15 dias, sei lá, na sua periodicidade, mas ter essa experiência é interessante, porque você treina, né? Você pega a mão, como a gente fala. Então é bem legal. É uma experiência muito interessante. Quem tiver interessado, me procure e a gente conversa. Ótimo. Tá bom? Alguém perguntou no chat se eu sou contratado como naturólogo. Eu não sou contratado como naturólogo. Eu por ser funcionário público, depois da formação, me foi permitido atuar como naturólogo. Né? Inicialmente, eu falei que isso não é ideal, mas é o que foi possível por enquanto. Você tem conhecimento, desculpa, fui eu que perguntei, o Wander. Você tem conhecimento de naturólogos contratados como naturólogos mesmo da rede do SUS? Em São Paulo, não. Na cidade de São Paulo, não. Em registro tem. No estado de São Paulo, na cidade de Registro, tem um colega naturólogo que foi aberto concurso para isso. No Sul, tem algumas cidades que fizeram concurso e tem naturólogo oficialmente, né, no Sul. Acho que no Rio de Janeiro tem uma cidade também, se eu não me engano, né? Maricá. Não vou falar o nome porque eu não lembro, mas parece que no Rio também tem. Em Paraná parece que tem uma cidade também. Mas é muito pontualzinho, bem pouquinho ainda, né? Aqui em São Paulo seria muito interessante. Um dia. Em breve, assim aguardemos isso. Breve. O objetivo é chegar lá. Chegaremos lá. Tá para sair um documento da Secretaria aliás, a Secretaria da Saúde, a maioria, pelo menos na atenção básica, a maioria das unidades de São Paulo já são administradas por organizações sociais, né? Não tem mais administração direta da prefeitura. Esse serviço que eu trabalho é uma administração direta. E já existe, as pessoas, de alguma forma, nas unidades de saúde já tem uma prática integrativa, mas agora já vai começar a se exigir que tenha uma produtividade de práticas integrativas e complementares. E aí, eu acho que é a hora da gente começar a discutir isso com as organizações sociais, com os coordenadores de saúde, da importância de ter um profissional de referência nessa área. Porque o que acontece hoje é que os próprios profissionais são treinados e desenvolvem. Ok, maravilha. Mas, por exemplo, a enfermeira ou o enfermeiro está lá fazendo prática integrativa porque ele foi treinado, mas aí
tem uma demanda, por exemplo, com a pandemia ou a vacinação, que está, de algum jeito ou outro, precisa de profissional. O que ele vai fazer? Ele não vai dar prioridade para a prática integrativa. Às vezes acontece de outros profissionais acharem que quem está fazendo a prática integrativa está quebrando a mão, ele não está, foi lá fazer a dancinha, entendeu? Ou ele é demitido, ou ele é promovido, ou ele é transferido, né? E aí acontece de se perder um investimento e não tem a prioridade na prática. Lucas vai brigar comigo, eu estou falando tudo Não, está tudo bem. É processo de aprendizado, Wander. É processo de aprendizado. Aliás, Lucas, que coisa boa que você trouxe, né? É um processo de evolução, na verdade, para a gente poder, assim como a relação de interagência, né? Esse processo aí que a gente está falando de autoconhecimento, esse processo também da gente integrar todo esse, né? É um processo de evolução. Obrigado por ter trazido. Por fim, Wander, você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma fala direcionada agora para os estudantes? Tem alguém ali atrás, eu não sei se está precisando de você. Aham. Já vou atender. Você tem paciente? Vai atender seu paciente. Não, fica tranquila, já estão sabendo. Como é que você gostaria de deixar aqui um incentivo para os estudantes em especial, porque eu acho que é como dá para a gente motivar esse povo novo que está chegando. Então, só para você fechar, porque eu sei que você está trabalhando. Desculpa aí, gente. Primeiro, a minha visão daqui do SUS, né? Uhum. Como eu disse antes, conheça o SUS. Eu acho que agora na pandemia ficou bem evidente da importância que esse sistema tem, né? O próprio o primeiro ministro que estava aí nessa onda da pandemia, um pouquinho antes já estavam falando em, né, acabar com o SUS, ou depois ele mudou o discurso, porque viu que é necessário, né? O Brasil precisa do SUS. Então, independentemente da sua condição social, né, conheça o SUS. Observe a importância e saiba que é necessário ter esse profissional no SUS, a naturologia no SUS. E lute por isso também, né? Independente quais são os seus objetivos com a profissão. E conheça, participe. Quem está estudando ainda e tem possibilidade de participar dos movimentos sociais, né? Tem todo o controle social do SUS. Toda unidade de saúde tem um conselho gestor, toda unidade de saúde que é eleita pela própria população, e mesmo quem não é membro oficial do conselho pode participar dos encontros. Só não tem direito a voto, mas tem direito à fala. Então, você pode sugerir na sua unidade de saúde mais próxima, participe, né, desse processo. Está chegando, depois tem conferência todo ano, conferência municipal, todo um processo discutido na unidade, depois vai para o distrito administrativo, que são as subprefeituras, depois vai para a cidade toda, depois vai para o estado, depois vai para o nacional, né? Então, no papel, tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho. Então, precisa da participação das pessoas, né? Que a gente leve essa pauta. A Flávia está lá participando no Conselho Nacional, né? Tenho levado muitas essas pautas da gente lá lá no Conselho Nacional. Então, que participem, né? E que a gente possa realmente, o mais breve possível, conseguir inserir a naturologia no SUS. Wander, muito obrigada pela sua fala. Depois, se surgirem perguntas diretamente para você, a gente te encaminha. Vai lá, tá bom. Paciente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu relato. Deixo aqui um beijo em nome de todos e depois, se a gente tiver perguntas direcionadas, a gente te encaminha, tá bom? Tá bom. Obrigado aí pela generosidade, pela oportunidade. Eu vou deixar só no som, tá? Fique em paz. Vamos dar sequência, então, passando agora a palavra para a Karine Tanso, que também, gentilmente, topou de vir aqui falar, que ela ama falar em público, e é por isso que ela está aqui. Só que não.
Mas a Ká tem uma experiência diferente. Ela, depois da naturologia, ela se especializou trabalhando com gerontologia e ela vai trazer um pouquinho mais da experiência dela. Então, Ká, fique à vontade para se apresentar e aí a gente vai dialogando ao longo da sua fala. Olá, primeiro boa tarde a todos. Obrigada, Nath, pelo convite, obrigada a todo o pessoal da SBNat, da PANAT, enfim. Lucas, um prazer ter você aqui dividindo comigo esse diálogo. Esse diálogo não, né, que não são só dois, mas enfim, essa roda, essa conversa, o Vander, eu acho que trouxe umas coisas bem legais, acho que bem importantes. E no final tudo vai casar com o que eu vou falar, por isso que eu até pedi para falar por último. Quanto a falar em público, eu acho que isso já deu uma melhorada. A gente vai aprendendo, né? A vida vai trazendo experiências. Eu vou me apresentar. Meu nome é Karine, eu me formei em naturologia em 2014. Desde então eu venho atuando com a nato. E a gente não para de estudar, né? Então eu comecei os meus atendimentos. Eu atendi até pessoas de telemarketing, assim, de coisa... Só contando um pouquinho da trajetória, né? A gente aprende, entra na faculdade, os meus primeiros atendimentos duravam 2 horas e meia. Eu falava, não posso, como assim, né? Só uma anamnese já durava 2 horas, você ficava o dia inteiro com a pessoa. E aí depois vinham os atendimentos, que eram de 1 hora, mas eu chegava a 1h30, enfim. E aí fui atender como estagiária no telemarketing e eu tinha, tipo, 10 minutos para cada pessoa. E aí a gente vai se readequando e vai reaprendendo que você consegue sim encaixar a naturologia e, de repente, plantar aquela sementinha dentro de cada um, mesmo que em 10 minutos. Tive diversas experiências bacanas, aprendi, já trabalhei de forma clínica, já trabalhei para empresas, né? Já atendi fazendo evento. Então, assim, até em aeroporto já fui trabalhar para atender com a nato em aberturas de loja, que foi super... também era muito bom, né? As pessoas acabam conhecendo. Enquanto você aplica uma aurícula, você fala assim, olha, a naturologia, a pessoa, nato o quê? Aí você explica o que é naturologia, discurso o dia inteiro. Então, eu tinha até decorado um texto, porque a gente acaba tendo, a transdisciplinaridade, a pessoa, trans o quê? Aí você reduz. Não, esse discurso não dá certo, vamos para o que é popular, porque você tem que saber com o tipo de público que você está lidando. E atendi criança para saber que não era realmente o meu foco, atendi algumas crianças, trabalhei bastante com o público adulto, mas a minha paixão, no fim das contas, foi direcionada para o público idoso. Inclusive, quem estudava comigo já falava, olha, você tem um tiro para pessoa idosa, vai trabalhar com esse público. E aí eu comecei com um atendimento, também em 2014, que eu comecei a atender um senhor de forma fixa. Então, ele tinha, na época, 89 anos. Para quem estudou comigo, principalmente essa... Olha que legal o Vander mostrando, o pessoal tendo a prática, muito interessante. Que legal, Vander, obrigada por compartilhar com a gente. Eu fui atender esse senhor, eu vim inicialmente terceirizada, e ele tinha 89 anos, a mesma idade que o meu avô, que é um idoso extremamente ativo. Para quem não sabe, no envelhecimento, a gente tem o envelhecimento ativo, que é o que a gente busca sempre, que são aqueles idosos que têm 75 anos fazendo academia e, tipo, dão de 10 a 0 em mim, que tem 30. Entendeu? Eu falo assim, olha, Karine tem 30 anos, não consegue correr nem a metade do que eles correm. Esse é o ideal que a gente busca. Mas saber que o real é muito diferente do que a gente imagina. E aí esse idoso em um contraste muito grande do que eu sempre tive de referência, um idoso que já estava acamado, ele era extremamente lúcido, mas ele estava já numa cadeira internado ali por 6 anos. Ele falou assim, olha, desde que minha esposa faleceu, para mim acabou. Mas ele fazia conta de cabeça melhor do que eu, ele ajudava a cuidar das finanças daí, que ele tinha uma imobiliária, passou tudo para o filho, morava com uma família de homens, praticamente, a única mulher que tinha era a nora. E eu fui acompanhando esse senhor, eu tive o prazer de conhecê-lo. Foi uma trajetória linda que eu tive ao lado dele, mas a gente fala muito da questão do autocuidado, né? Inclusive, o Vander falou isso, e é algo que eu sempre preguei enquanto naturóloga, de que a pessoa vem até mim
para aprender como se cuidar. Até certo, eu vou mostrar o caminho e vou dar as ferramentas, mas dali para frente tem um certo ponto que ela vai ter que trilhar sozinha. E ela vai ter que caminhar com as próprias pernas. E ela pode utilizar as ferramentas que eu apresentei, e quando ela não souber como utilizar, ela sabe como me encontrar. Mas que em algum momento a gente iria se separar. Com o idoso, isso cai um pouco por terra abaixo, assim. Você não vai ter sempre essa questão do vai. Você vai acabar acompanhando ele, porque se você pensar num idoso, é a terminalidade, é final de vida, é a última fase que a gente passa na nossa vida. Alguns ficam mais de 20 anos, porque hoje no Brasil a gente tem idoso com acima de 60 anos. Em países desenvolvidos, são acima de 65 anos, são considerados idosos. No Brasil, em 2025, a gente vai ter 32 milhões de idosos, então é muita gente se tornando idosa. Pensar que em 2050 eu vou ser idosa. Então é um público que está cada vez crescendo. É muito crescente. E as chances de mudar essa questão da lei, inclusive, né, que traz muito à tona, é muito grande. O próprio Estatuto do Idoso, que foi aprovado em 2013, já deveria ser mudado novamente. Já tem muita coisa ali que já não é mais atual, é algo que passa muito rápido. E conhecimento, as pessoas não têm conhecimento e os seus direitos enquanto idosos, né? Só agora voltando para a Nato, eu comecei cuidando desse idoso, né, que eu falei, eu acompanhei ele até ele declinar e a terminalidade. Foi com ele que eu aprendi os desafios e que eu conhecia a gerontologia, né? Foi quando eu precisei buscar de fato, porque eu atendi idosas, principalmente mulheres, porque a maioria do público, pelo menos para mim, a maioria é feminino. Idosos, a maioria serão mulheres, a gente sabe disso. E a pirâmide já está invertendo, então a gente já tem um público idoso muito maior. Com mulheres era mais fácil, a mulher fala, a mulher acaba trazendo outras questões. Normalmente tem uma rede de apoio por ela ser a matriarca, né? Ela tem um filho, de repente alguém que fica próximo, até por conta do histórico, que a gente tem que sempre levar em consideração, porque não é porque a pessoa virou idoso, porque ela tá velhinho, que ele que é bonzinho, que é amorzinho e que sempre foi uma pessoa incrível. É a história de cada um. E a gente, enquanto naturólogo, o que foi mais importante é trabalhar realmente a escuta ativa. Hoje em dia já nem se usa tanto o termo escuta ativa, né? Já escuta compassiva. A gente tem que trazer a questão do escutar, mas não só aqui, mas escutar com os olhos também, ver o que o paciente está tentando te falar, sem ser necessariamente da forma verbal. É o que ele te traz em atitudes, é o que te traz, o que a família te traz. Porque nem sempre quando você lida com idoso, ele tem lucidez para você estar trabalhando com ele. Às vezes é uma pessoa que já tem Alzheimer, que num dia ela vai te tratar bem, no outro dia ela não vai te tratar bem. Ela vai falar que você é uma intrusa que está dentro da casa dela. É você saber que você pode trabalhar em grupos com idosos e que sempre vai ter alguém que vai ser fofoqueiro, vai falar assim, olha, porque a fulano ou a fulana não está fazendo. Enfim. Mas eu acho que foi muito importante esse processo para mim, enquanto ser humano, de conhecer a gerontologia após o conhecimento após o atendimento desse paciente, que foi o meu ponto zero, né, na geronto. E depois dele eu tive que buscar outras especializações. Eu fui buscar sobre luto e morte, quando me veio a questão eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não me reconheço mais enquanto ser humano, eu não sou essa pessoa. Então, eu fui buscar entender o que era um pouco sobre luto, sobre morte, porque é o que ele vinha passando. Depois eu fui fazer outros cursos, fui entender um pouco sobre cuidado paliativo. O Lucas comentou sobre o público, né, LGBTQIA+. Inclusive, tem uma rede chamada Eternamente Sou, que eles falam exatamente sobre o público LGBTQIA+, na velhice. Então, assim, 50, 60+. Porque é difícil você ser um idoso, a gente envelhecer na sociedade que a gente tem,
porque nem o ônibus para no ponto para te receber. Imagina se a pessoa ainda passa um preconceito por ela, de repente, por ser um casal gay, por ter um casal de lésbica. Imagina um trans chegando na velhice. Hoje a gente tem relatos, hoje surgem, mas o preconceito é algo muito presente. Tem até uma história, eu não sei o nome dela, que se assumiu trans como mulher depois dos 60 anos. Aí você fala assim, gente, a gente realmente precisa de alguém que entenda que o público idoso tá com tudo. O LGBTQIA+, também está presente. Aí você pensa, geronto já é um desafio, LGBT já é um desafio. Você junta os dois, você tem um desafio ainda maior. Não é difícil, não é impossível. A gente consegue sim, a gente tem todo um know-how, a naturologia consegue ter esse preparo, pelo menos da época que eu conseguia ter. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Essa base, né, de conhecimento. O Lucas até comentou sobre a questão da gente, a gente tem que se dedicar extremamente. Sim, na verdade, eu acho que a gente tem que desenvolver muito o raciocínio clínico, independente de atuar de forma clínica. O raciocínio clínico não tem a ver com a atuação clínica. Ele tem a ver com você saber juntar que a fisiologia de uma pessoa idosa que de repente tem diabetes, tem hipertensão, tem fratura no fêmur e já de repente está acamado, que pode criar pressão por lesão por pressão, você tem que saber lidar com esse idoso. E não é pensar que só, vamos, levanta, vamos mexer, vamos se alongar, não sei. Às vezes não é isso que cabe. Você tem que entender e selecionar muito bem o que você pode passar para aquele idoso. Você pode pensar no óleo essencial, inclusive acho que eu peguei um pedacinho só do que a Mi falou, mas enfim, eu acompanho ela, foi minha professora, gosto dela pra caramba, sigo ela nas redes sociais, e saber que os óleos essenciais, eles podem ter interações e contraindicações também. Saber que, de repente, você pode alterar a pressão numa pessoa por conta de um óleo essencial. Não dessa forma, mas sim, você pode alterar. E a alimentação. A pessoa que tem diabetes, você pode, de repente, uma alimentação para ela baseada na Ayurveda? Pode. Mas você tem que saber sobre fisiologia. Saber que determinados alimentos vão interagir no pâncreas dela, no fígado dela, vai interagir, enfim. Que isso pode prejudicar ou pode melhorar a saúde dela. Saber que um idoso, que ele às vezes não é dependente, que ele é dependente, você não vai conseguir passar para ele todos os cuidados. Olha, faça. É isso que você tem para fazer. Não, pera lá, vamos junto, vamos ver o que você pode. Olha, enquanto você estiver comigo, a gente vai fazer isso daqui. Quando eu não estiver aqui, isso é o que você pode fazer. Se a pessoa tiver uma rede de apoio, melhor ainda. Chama a família, chama não sei o que, olha, a gente precisa disso, disso e disso. A gente, enquanto naturólogo, essas falas podcast, a gente, enquanto naturólogo, a gente tem que entender que a gente pode trabalhar com todos os públicos. A gente pode atender a todos. O aprendizado, ele é realmente constante. Nós somos educadores em saúde, mas além de educar, além de ensinar, a gente tem que sempre aprender. A gente vai sempre aprender com cada um que passar na nossa vida. Todas as pessoas que passaram na minha... Assim, por qualquer momento eu tenho uma lembrança delas. Pensar em idosos, o mercado é muito vasto, é muito amplo, você tem muitas opções. Pode trabalhar com grupos, pode trabalhar de forma clínica, pode trabalhar a domicílio, pode trabalhar em locais públicos. O Vander falou, existe o PAI, que é o Programa Amigo do Idoso, que algumas UBSs eles têm. De repente ir lá e fazer um trabalho voluntário. Infelizmente, a gente não tem a naturologia ainda inserida enquanto naturólogo no Sistema Único de Saúde, o que é uma pena, mas eu fico muito feliz que tenham pessoas lutando por isso. A gente precisa sim do naturólogo inserido para todo mundo ter acesso. Infelizmente, a naturologia, ela acaba sendo elitizada. Pode ser uma fala errada minha, tem gente que talvez discorde de mim, mas ela é elitizada, porque eu estudei na minha graduação, foram 4 anos e meio. Eu fiz uma pós-graduação no Einstein, que foi cara. Eu fiz cursos de extensão no São Camilo. Hoje eu estou na minha 2ª graduação. Eu fiz vários outros cursos. A gente compra livro, a gente vai atrás de conhecimento, a gente participa de congresso.
enfim, para estar sempre ampliando o nosso conhecimento. E tudo isso é tempo, tudo isso é dinheiro. E a gente não pode só trabalhar de graça. Tenho, sim, ações gratuitas que faço atendimentos, principalmente agora eu faço com grupos. Antes eu fazia individual. Agora, com a demanda, eu acabo fazendo grupo. Uma vez na semana, tendo um grupo de 3 pessoas para ter acesso. Mas é elitizado e a gente tem que cobrar. Não está errado cobrar pelo serviço. Não está errado a gente cobrar pelo nosso tempo, pelo nosso conhecimento. Mas seria muito importante que todo mundo tivesse acesso. Então, se de repente a gente estiver no SUS, olha que incrível. Para quem tiver oportunidade e puder se aventurar como voluntário, é super válido, é extremamente válido. E tem naturólogos que abrem para consultoria, para fazer atendimento junto, enquanto observador. Tem locais, por exemplo, o Vander convidou para quem quiser. Tem a casa do Zezinho, eu não sei como é que está hoje. Não sei nem se eles têm. Não acompanho muito a universidade, mas eu não sei se o pessoal faz ainda Faz sim, tá? lá. Vou pegar gancho aqui. Faz sim, e a gente está, inclusive, com uma vaga aberta para a casa do Zezinho, para contratação de um naturólogo, para se manter fixo lá. Olha que incrível, gente. Isso é demais. A Lili chegou a trabalhar na casa do Zezinho, Liliane Ribeiro. Ela trabalhava com um grupo de adolescentes. É muito incrível. É outro público, né? Mas, assim, eu acho que todo tipo de experiência é muito válida para gente. Trabalhar com um pouquinho para saber com quem você quer se aventurar. Você pode atender a todos, mas tem sempre aquele que vai ser o seu xodó. Você gosta de trabalhar com o público adulto, por quê? Por conta disso. O público adulto, por exemplo, quem trabalha com acupuntura, vai saber que no público idoso é muito diferente. O tecido, o tônus, a pele é tudo muito diferente. Os vasos são diferentes, as chances de ter um sangramento é maior, de causar feridinha, é tudo. Não dá para ter uma receitinha, porque você vai ter que olhar, cada indivíduo vai ser um. A gente já sabe disso. Vou só dar uma olhada nas perguntas que você me passou para ver se tem alguma coisa que, de repente, né? Como eu tenho utilizado a naturologia. Eu tenho utilizado a naturologia com criatividade, né? A gente passou desde 2014, né? Então, eu não tô igual o Lucas, que se formou recentemente. Mas você iniciou na pandemia. Eu iniciei fora da pandemia e tive que passar por uma pandemia, o que foi muito desafiador. Infelizmente, tiveram pacientes que eu não consegui dar continuidade. Esse meu paciente, que tanto eu falo, eu tenho um carinho enorme por ele. Ele faleceu durante a pandemia. E foi assim, foi uma despedida meio que à distância. Depois de acompanhar ele por quase 4 anos. Então, foi muito difícil. Foi difícil e a gente tem que buscar a rede de apoio que a gente tem. Enquanto naturóloga, eu acho que é super importante a gente fazer essa rede que a gente está tendo. Eu olho aqui no chat e eu vejo assim, participantes 16. Poxa, eu queria que tivessem 200. Porque é muito enriquecedor a gente discutir casos, a gente trazer novidades, conhecer pensamentos diferentes, experiências diferentes. Quando a gente tem uma dúvida, saber a quem recorrer, saber quem possa te ajudar. Porque às vezes está tão na cara que a gente não consegue ver. Aí você fala, viu, Nath, você poderia me ajudar? Eu tô com um caso assim, assim, assado. Ô, Cá, você já fez isso? Olha, tem isso, tem aquilo. A gente mantém ainda o grupo da época da faculdade. Às vezes surgem questões lá que o pessoal acaba respondendo. Tem gente que acaba sendo até bem mais ativo do que eu, mas principalmente com questão de acupuntura, de medicina chinesa, que é uma área que, apesar de eu gostar muito, eu acabei não tendo especialização. Na minha época não tinha grade de medicina chinesa com acupuntura, foi algo bem rápido, né? Só uma pincelada. Então, as meninas, a gente sempre acaba discutindo, debatendo, o que eu posso trazer, o que eu não posso trazer. Referente às práticas, utilizo várias. Acho que depende de quem eu tô atendendo. Os principais desafios dessa área, da área da naturologia ou da geronto ou dos dois? Dos dois. Eu acho que o principal desafio do naturólogo é ser reconhecido. Conhecido e reconhecido. Eu acho que é a maior dificuldade. Porque vou concluir, se Deus quiser, eu concluo agora a enfermagem, né? Eu fui buscar uma segunda graduação.
Não que eu não estivesse feliz com a Nato, mas eu estava um pouco desanimada, sim. Eu cheguei a ter uma... Eu acho que quem é naturólogo, eu não sei os novos agora, mas quem se formou antes, com certeza já teve algum pico. Já pensou, ainda eu vou desistir da naturologia. E depois se manteve firme, ou teve gente realmente que mudou e migrou completamente de área. Eu acho que o principal desafio é esse, a gente persistir, continuar, porque a gente sabe os desafios que tem pela frente ainda, apesar de, acho que desde 2011 a gente tem turma se formando, e é um desafio muito grande, porque em todos os lugares que eu vou, as pessoas me perguntam, Nato, o quê? Que eu tenho que apresentar naturologia. Porque você não vai falar, não, eu sou fisioterapeuta. Não, eu sou naturóloga. Tá, e o que nato o quê? Aí você vai explicar, é tipo um fisioterapeuta? Não, não tem nada a ver com fisioterapeuta. O naturólogo faz isso e isso. Aí você vai explicando. Nossa, que incrível. Quem te conhece, quem tem a oportunidade e o prazer de degustar um pouquinho da naturologia, se apaixona. Mas, quando teve uma crise também, foi a primeira coisa que as pessoas largaram. A unha eles estavam fazendo, mas não estavam fazendo autocuidado. Não estavam procurando um naturólogo. Então, eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto categoria, se fortalecer enquanto profissional, se tornar conhecido e reconhecido por demais profissionais, principalmente da área da saúde, porque tem muitos ainda que não nos conhecem. Agora está expandindo, está bem melhor. A gente vê o Igor, que está super ativo. Vira e mexe, eu vejo ele postando coisa, tentando fortalecer a naturologia, fazendo entrevista com o pessoal. Tem as meninas que vão sempre que iam para Brasília, que estavam atrás, toda a parte política. Tem vários naturólogos aí de referência que a gente sabe que são incríveis e que se destacam. E que, enfim, vão tentando, né, de alguma forma, divulgar a naturologia. Eu acho que esse é o principal desafio. Quanto à gerontologia, muita gente também não conhece. Só então, assim, Nato, o quê? Mas o quê? Menina, só coisa difícil. Quando você explica que é só o cuidado do idoso, porque a gerontologia é isso, é você cuidar do público idoso de uma forma como um todo. Não olhando só para as dificuldades, não olhando só para as debilidades, né? Porque elas vão surgir. Você não vai olhar para a pessoa, é um velho, é um idoso. Não, você é um ser humano. Independente da sua idade, é um ser humano, tem uma história, e a gente tem que valorizar isso. E entender de que forma que a gente pode ajudar alguém que é tão mais velho, no caso, do que eu. Por isso, nossa, você é tão novinha, quantos você tem? Aí eu, 22, 23. Nossa, você é um bebê. Como que você sabe de tanta coisa? Aí hoje eu tenho 30. Você é nova, né? Ainda mais se tivesse... Hoje a gente usa máscara, né? Mas antes era assim, nossa, você é tão novinha. Você não tem cara de ter 28 anos. Você não tem cara de 25. Então, eu acho que esse também é um desafio por parte de preconceito. É difícil. Mas a gente chega lá. Bom, quais aprendizados teve desde que iniciou a atuação? Todos. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouco mais. Hoje eu aprendi com vocês e vocês provavelmente aprenderam comigo alguma coisa. Eu acho que enquanto a gente está na área da saúde, o nosso aprendizado ele é constante. Para quem quer se aprofundar, o que dizer? Gente, vem com tudo. Eu acho que tem muito público, a tendência é essa. Tem um pouquinho de conhecimento sobre as idades, em questão de... até uma questão política, dá uma olhada, de repente, por curiosidade, no Estatuto do Idoso, porque quem não tem alguém idoso na família será idoso, a menos que morra antes. Então, todos nós chegaremos lá. Conheça um pouco dos direitos que os idosos têm.
saibam aplicar da melhor forma o conhecimento adquirido, estudem um pouco sobre doenças crônicas que elas provavelmente terão. Eu acho que é isso, e tenham raciocínio clínico. Saibam interligar o que você aprendeu com a naturologia desde o primeiro semestre até o último semestre. Saibam pensar na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, como um todo, mas também pense na medicina ocidental, que ela vai estar interligada de alguma forma. A gente vai ter medicações, vão ter idosos que têm polifarmácia, e nós não podemos falar, deixe de tomar. Você pode, de repente, trabalhar em equipe multi. A gente poderia falar com o seu médico? Tenham cartas, não tenham medo, tenham propriedade para conversar. Então, quando você fala, Lucas, que a gente tem que se esforçar muito, não sei se muito, mas eu acho que rever e revisitar, aplicar isso todo dia. Se todo dia que você tiver um atendimento com alguém, você der uma olhada que a pessoa, o que ela tem, até na parte de fisiologia, talvez de repente você não precise ficar buscando tanto isso, porque isso vai estar intrínseco, vai ser de dentro de você. O conhecimento, ele é adquirido. A gente consegue compartilhar também. Não tenho medo de compartilhar o conhecimento de vocês. E para encerrar, eu fico aqui, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade. Me disponibilizo para quem quiser aprender mais, quiser conhecer, tiver dúvidas, quiser dicas, quiser... Enfim, para o que precisar, eu estou aqui. Podem contar comigo. É isso. Muito obrigada. Delícia te ouvir. Estudou juntas e tenho muito amor pela Cá e carinho. E não sei vocês, mas agora é hora da gente escutar quem está aqui, se vocês têm perguntas, dúvidas, para que a gente encerre essa mesa diante de tanta coisa boa que a gente escutou aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode liberar o microfone e fazer a pergunta ou utilizar o chat para isso. Calma, gente, um de cada vez. Um de cada vez. Eu vi aqui que o Rodrigo colocou que as informações são bem importantes e que seria legal a gente ter um podcast. Talvez seja uma opção. A ideia da gente estar gravando é de que as pessoas realmente possam rever isso. E como a Ká falou, né? É muito trabalho envolvido para a gente montar uma programação como a gente montou, mas ainda não é uma prioridade em agenda da nossa classe participar desses eventos. Eu entendo que todo mundo tem algo para fazer, inclusive a gente que está aqui, mas não é uma prioridade. Cada um tem seu motivo, cada um tem a sua justificativa, mas é uma pena. E eu acho que isso é um processo que a naturologia ela precisa amadurecer. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um congresso médico, a gente tem milhares de pessoas lá. Quando a gente fala de um congresso de fisioterapia, são milhões de pessoas reunidas. E isso é um aprendizado que eu acredito que em algum momento a gente vai ter, porque é aqui que a gente amadurece para o próximo ano, assim, enquanto classe, enquanto entidades. E quando a gente traz 3 áreas distintas da naturologia, olha quanta coisa eu, particularmente, já aprendi e estou aqui refletindo para prestar atenção. Então, eu acho que é nessa troca que a gente se fortalece enquanto grupo e precisamos, sim, de mais pessoas aqui para que isso aconteça. Não sei se alguém vai ter alguma colocação ou não, mas, Lucas, se você quiser trazer... alguém liberou o microfone? Não fui eu só ia completar a sua frase. Eu concordo com você, na nossa época era ainda presencial, a gente reunia todo mundo, quem podia ficar, a gente ficava naquele auditório, que era incrível acompanhar as meninas. Teve até o político que acabou levando a gente para um jantar incrível, a gente se divertiu. Isso dá muitas saudades, acho que reunia talvez mais pessoas. Eu não sei como é que funcionou a dinâmica para vocês, de repente um espaço dentro da universidade com vídeo, de repente, para quem pudesse acompanhar, que quisesse acompanhar de forma online. Eu não sei como é que seria essa dinâmica, mas eu acho que é tudo muito válido. Para quem está aqui, muito obrigada. E divulguem, gente, fala para os coleguinhas, vamos assistir, vamos dar ibope pro pessoal, porque é isso, a gente tem que se unir. Se a gente não se valoriza, se a gente não assiste um ao outro, dificilmente alguém vai querer assistir a gente. Lu, se você quiser trazer alguma fala final... Não estou escutando. Estão me ouvindo? Sim. Se
Se você quiser trazer alguma colocação para fechar a sua fala, fique à vontade. Então, vou pegar esse gancho, que eu já estava meio... será que eu coloco isso aqui agora? Mas eu vou colocar, já que vocês introduziram isso. Para mim, esse movimento de união da naturologia, ele sempre partiu e sempre vai partir e deve partir das universidades, né? Dos polos de formação dos naturólogos. E eu sou um ávido defensor dos centros acadêmicos e um ávido crítico do sistema empresarial que está por trás da Anhembi Morumbi. Então, a Laureate, a Anima, sei lá eu qual empresa que está agora, né? Na minha opinião, a gente precisa de uma união da categoria desde a base, e a base ela é a universidade, né? Então, eu sinto que pode ser um polo interessante para a gente fomentar, né, retomar essa união, porque faz muita diferença na prática clínica de um profissional saber que, por exemplo, a Karine está atendendo desde 2014 com naturologia e tem experiência na área de gerontologia, sabe? Assim, de repente, alguém, sei lá eu, nem sabia que tinha esse interesse, ouve sua fala, né? E para além disso, uma representação simbólica de sucesso, de trabalho, de oportunidade no futuro depois da faculdade, porque senão fica uma coisa assim, me formei agora. Tem muita coisa que acontece depois, só que de repente você não está em contato com as pessoas que passaram por isso. Então, acho que esse é o maior desafio, né, da categoria profissional, sobretudo quem trabalha com clínica. Então, por mais que a gente tenha eventos, né, por exemplo, essa roda, eu sinto que a gente ainda precisa quase nadar contra a corrente, assim. Onde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? Onde que a gente consegue conviver? Pandemia também prejudicou, né? Então, pandemia dificultou tudo, que já era difícil, já está mais difícil, né? Mas isso vai acabar, a gente vai sobreviver, e aí quando a gente puder se reunir presencialmente, eu sinto que a gente não pode perder de vista que os polos, eles são sempre os centros de educação, sabe, assim, então valorizar a Unisul, a Anhembi, a Univille, onde quer que seja, esses espaços de formação, né, com o devido olhar crítico por trás da instituição, porque às vezes a própria instituição ela não prioriza esses contatos, ela não necessariamente prioriza a educação. A gente já viu isso, né, várias e várias vezes, pelo menos dentro da Laureate, e fomentar essas instituições que estão à frente, né? Então a APANAT, a SBNAT, o próprio centro acadêmico. Gente, a Unisul, ela teve que fazer uma campanha para o centro acadêmico sobreviver. Tipo, tem que fazer uma campanha para as pessoas saberem que o centro acadêmico da Unisul, que era mais antigo, inclusive, do que da Laureate, né? Precisava de gente. Né? Então, é meio por aí que a banda toca. Assim, eu acho que faz muita diferença a gente ter essa conversa aqui hoje, principalmente para minha atuação clínica, principalmente eu enquanto profissional, para estudante e para galera formada, porque a galera formou cadê? Né? Você conhece assim, minha turma, uns 5, que não são da turma. Tô errado? Não, né? E cadê o resto? Aí a galera troca de área, ou se não troca de área, você não sabe exatamente como acessar. Então, eu sinto que tem muito desafio no sentido de comunicação também, né? Principalmente para vocês que são das entidades. Então, só estou jogando aqui as perguntas, né? Não tenho muita solução, mas acho que a gente sempre vai se deparar com essas questões, assim, de como essas pessoas que estão atendendo, porque de repente elas estão fazendo trabalhos incríveis e a gente não sabe. E se as pessoas não estão interessadas, como despertar o interesse nelas? Também é meio isso, né? Dentro da própria categoria, assim.
porque, gente, faz diferença. Assim, o maior prazer de uma pessoa que trabalha com prática clínica é discutir caso. Nossa, que prazer que dá. E, assim, discutir caso com pessoas que estão atendendo, que estão, sabe, assim, que trazem coisas novas, que você sai aprendendo, é maravilhoso, é a melhor coisa. Para quem trabalha com prática clínica, ter um bom estudo de caso, uma boa supervisão, que eu tive o privilégio também de ter, né, dentro da faculdade, um bom estágio dentro do SUS. Delícia, gente. Nossa, eu fiz 4 estágios. Foi uma na UBS do Pari, né, que foi contigo. A gente fez Pérola Byton. O meu TCC foi numa ONG que trabalhava com mulheres trans. E tem a gente também estagiou em hospital psiquiátrico. Então, assim, foi incrível. Eu morria, né, no final da semana, mas foi maravilhoso. Então, lutar também por esse acesso dos estudantes a esses espaços. E lembrando que as pessoas formadas, elas também podem retornar, né? A gente precisa de supervisão, você precisa de coordenação, você precisa de pessoas ali. Infelizmente, ainda é voluntário esse trabalho, a gente está lutando também para que não seja voluntário, que a gente receba para isso, mas a oportunidade tem, então vamos ficar atentos. Né? A melhor coisa que a gente pode fazer pela nossa prática clínica é direto no lugar que precisa da gente. As pessoas que precisam da gente, elas não vão bater na nossa porta ainda. Perfeito, Lucas. Gente, eu não tenho palavras para agradecer. Acho que o Alan quer falar alguma coisa, Alan? Eu queria colocar algumas coisinhas. Se você quiser falar alguma coisa primeiro, Nath. Não. Segue aí. Queria agradecer também, Karine, Lucas, o Wander que já saiu também. A fala de vocês. É muito bom ver todo esse desenvolvimento. Eu lembro dos estágios que eu fui preceptor do Lucas, né? Todo esse processo de 3, 4 estágios de uma vez, todo dia, né? Tipo, meu Deus, a gente não está aguentando, mas a gente gosta de fazer tudo isso, mas a gente não está aguentando, né? E acho que juntando, né, tudo que foi falado aqui e juntando também com a minha experiência profissional, né? Juntando a fala dos três, assim, puxando de novo a sardinha, eu vou puxar essa sardinha sempre que eu puder, gente. Da importância do SUS, né, mesmo se você não pretende atuar em SUS, se você pretende ser clínico no seu espaço, etc e tal, mas a importância do SUS, a importância do sistema de saúde, né, de que todas essas populações, todos esses discursos que a gente viu aqui, a gente conversou aqui, eles vão estar principalmente nesses lugares, né? Então, desde que antes de eu entrar na naturologia, que eu já era acupunturista, que eu já fazia trabalhos comunitários e atendimentos, eu fazia um pouco em associação com o SUS, né? E aí boa parte era a população idosa, e a população idosa da mais variada possível, então você aprende muito com essa população, né, principalmente a nível de como fazer um negócio, protocolo mesmo, de como seguir, tipo, um exemplo muito simples que me marcou muito, talvez a Karine tenha essa experiência também, de você nunca virar para idoso, pelo menos assim, SUS, né, população em geral, virar para assim, se ele tem hipertensão ou não. Você tem que perguntar se ele toma remédio para pressão. Porque se você perguntar se tem hipertensão, o que acontece? Quando ele toma um remédio, ele estabiliza, ele entende que não tem mais hipertensão. Então ele responde que não. Aí você vai ver lá na lista de remédios, aí tem lá o remedinho para pressão lá dele todo dia, às 6 horas da tarde. Você fala, mas o senhor está tomando? Eu falo, estou tomando, mas eu não tenho mais hipertensão. Então, várias sacadas que você pega, coisas que parecem simples, mas que faz uma grande diferença, porque se eu ficasse só nesse discurso, eu não ia saber que ele tem hipertensão, né? E isso muda toda a parte prática, toda a clínica que eu vou fazer depois com ele, né? E coisas simples que a gente pega com a nossa experiência, conforme a gente vai fazendo estágio, conforme a gente vai atendendo, né? E o SUS, principalmente, esse é um grande lugar que a gente vai ter acesso a mais diversas populações, desde um senhorzinho que está com uma questão só no pé, com uma questão de hipertensão e diabetes, e aí só que ele tem uma história de vida super elaborada, que quando você vai desenvolvendo, você vai falar, essa dor, esse negócio aqui, é muito menor do que toda essa depressão que ele tem, porque ele não vê os filhos há 10 anos.
né? Então, como também você vai pegar outras histórias de vida, você vai ter acesso a pessoas LGBTQIA+, né, com um pouco mais de facilidade do que você teria numa clínica que você vai estar atendendo com valor de, sei lá, de 100 a 200 reais, enfim, não sei quanto que cada um está cobrando, né? Então, são sacadas, são coisas que a universidade não vai te dar. A universidade te dá protocolo, a universidade te dá as bases de o que você tem que saber minimamente para ser daquela profissão, né? Mas ela não está preocupada em